Olá pessoal, estamos de volta aí após o intervalo, né? Vamos falar agora, nessa terceira aula nossa, sobre séries de pagamento, tá? Eu acho que é uma disciplina bem interessante, principalmente, né, para nós brasileiros, vamos dizer assim, porque vai falar sobre essa questão de financiamentos e muitas vezes nós não entendemos o que ocorre, como funciona, né? Então, vamos ficar bem atento. Vai ter algumas partes desta aula que vamos precisar, né, lá na disciplina, na nossa atividade integrada, já a partir daqui, que vamos utilizar, né, algumas coisinhas. Então fiquem atentos, eu vou estar falando, ó, fiquem atentos aqui, vocês vão ter que fazer isso, vai ter que fazer dessa forma, né, para facilitar a hora que tiver que trabalhar na integrada ou até nas atividades presenciais aí. Tudo bem? Vamos lá? Séries de pagamento. O que diferencia lá do que nós vimos até agora, né? Tanto na capitalização simples como na composta, a determinação das incógnitas ficava bastante simplificada, pelo fato de termos somente um pagamento e um recebimento. Ou seja, até agora estudamos todas as variações possíveis de capitalização deste par de fatos financeiros. Então, o que ele quer dizer com isso? Ó, até então, nós vimos o quê? Uma aplicação, lá na frente, um recebimento. Ou, eu fazia um empréstimo hoje e, lá na frente, um pagamento. Ok? Como que é que estávamos vendo? Isso aqui, ó. Eu fazia uma aplicação, quer dizer, uma saída de caixa, né? Passado um determinado período, que podia ser um ano, 3 meses, 10 dias, o que for, eu fazia o quê? Uma entrada de caixa, quer dizer, o resgate dessa minha aplicação, que era o meu montante que nós estávamos trabalhando lá. Esse aqui é uma demonstração de fluxo de caixa. E isto já na nossa integrada é o que eu vou cobrar. Você tem a sua empresa lá, né? E aí você vai fazer vamos dizer assim, uma estimativa de um fluxo de caixa. Bom, vou fazer uma aplicação hoje, vou comprar uma máquina hoje e essa máquina vai me render num determinado período, né, as entradas do meu caixa. Só isso. Então, é bem simples essa demonstração de fluxo de caixa aqui, dessa forma, vamos dizer assim, gráfica, né? Então, antes estávamos vendo apenas isso, uma saída de caixa, né, e lá na frente uma entrada, ou uma entrada de caixa, lá na frente uma saída. Quer dizer, eu tomava emprestado hoje e pagava lá no final. Agora não. Eu vou trabalhar o quê? Ocorre, no entanto, que a maioria dos fluxos financeiros não se reduz unicamente a um pagamento e um recebimento. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Compramos uma geladeira em 4 pagamentos mensais. O fluxo financeiro passa a ser representado por 5 fatores. Quais são eles? O recebimento e mais o que? As 4 prestações. Então eu tenho aqui, ó, o recebimento do meu bem. Recebi a geladeira. Poxa, se essa geladeira foi financiada, alguém pagou para mim, para eu poder pagar. Não é isso? Depois ela em prestações. Então, recebimento do bem, está aqui. Paguei a geladeira, vamos dizer. Recebi a geladeira. E aí foi feito o quê? Em 4 pagamentos, que são as nossas prestações. Então ela deixou de ser apenas um recebimento e um pagamento, né? Quer dizer, uma entrada e uma saída apenas. Aqui eu vou ter N situações. Só nesse caso aqui, como ele diz, já existem 5 fatos. O recebimento do meu bem, mais as 4 prestações. Ok? E as séries de pagamentos, elas podem ser feitas, né, vistas de 2 formas, antecipados e pós-antecipados. Como assim? Antecipados. O pagamento das parcelas se dá no início de cada período. Olha o nosso exemplo aqui, ó, parcelamento de mercadorias vendidas com entrada e N prestações iguais. Recebi o meu bem, peguei aqui uma determinada mercadoria, né? Peguei. E aí, já no dia que eu comprei, eu já faço um dos pagamentos. O primeiro pagamento. E aí, mais os outros pagamentos feitos aqui, todos iguais. Então, esse aqui é um pagamento, né? O quê? Antecipado. É uma série de pagamento antecipado, porque eu estou pagando no momento da minha compra. E o que pode ocorrer também? O pós-antecipados. O pagamento das parcelas se dá no fim de cada período. Olha só, parcelamento de mercadorias vendidas sem a entrada. Geralmente, nós vamos à loja, nós não damos dinheiro lá, né, das parcelas. A gente já não paga a primeira parcela. Geralmente eu compro o bem, vem um boleto, né, para eu pagar o quê? Daqui 30 dias eu pagar a primeira parcela.
Por isso então que ele é pós-antecipados. No data da compra, eu não dou valor algum, né? Vou passar a pagar vencido o período, né? Como eu disse, não, no fim de cada período. O período é mês, então venceu um mês eu pago a primeira prestação. Segundo mês, a segunda prestação. E assim por diante. Ok? Em nossos estudos aqui, vamos dar especial atenção às séries de pagamento pós-antecipados, uma vez que a utilização dessas é muito mais frequente. E também, para já não confundir, né, o aluno, pô, se é pós-antecipado, antecipado, as fórmulas mudam um pouco. Quem tiver curiosidade, no material complementar lá, nas apostilas, vai falar um pouco sobre isso também. Tranquilo? Então, vamos já a um fator determinante aqui na nossa série de pagamento, né? Entrando num problema. Uma pessoa obteve empréstimo de R$2.000 para ser pago em 3 prestações iguais, com juro composto de 3% ao mês. Qual o valor de cada prestação? Conseguiram entender o que eu fiz aqui? Peguei R$2.000 emprestado, a uma taxa de 3% ao mês e vou pagar em 3 prestações iguais, ok? E aí vem a dúvida, como é feito isso? Né? Para eu calcular essa parcela, eu vou precisar, né, desse coeficiente de financiamento, essa formulazinha aqui. Não precisa assustar, esse 1 mais I elevado a N que vimos em juros compostos, que está lá na nossa tabelinha, né, na nossa tábua financeira lá. Então, vamos resolver por partes, passo a passo, e você vai poder entender um pouco melhor, ok? Então, o que é esse coeficiente de financiamento? O coeficiente de financiamento é um fator, olha só, que ao ser multiplicado pelo valor a ser financiado, irá nos fornecer o valor de cada prestação. Então, professor, eu calculo esse CF aqui, esse valor, e faço o que com ele? Multiplico pelo valor que eu vou financiar. No nosso exercício lá, no nosso probleminha, nós vimos que o valor que iríamos financiar seria de R$2.000. Então, era pegar, calcular esse CF aqui e multiplicar pelos 2.000. Tranquilo? Vamos lá, ó. Bom, então vamos lá. Resolvendo, como é que vai ficar? Valor a ser financiado. Eu vou extrair as informações que tinham no meu exercício lá. Valor a ser financiado, R$2.000. A taxa de juros é de 3% ao mês. A minha taxa aqui, ó, 3% ao mês na sua forma percentual. E também eu transformei já o que? Na sua forma unitária. 3 dividido por 100, como nós vimos lá, 0,03. Ok? E número de prestações, que no caso aqui são 3. Então, N igual a 3 meses. Né? Porque o período aqui, o vencimento é ao mês. Ok? Vou pagar mensalmente. Coeficiente de financiamento, então, que é o que eu vou calcular, como nós vimos ali, a fórmula ela assusta um pouquinho, mas nós vamos fazer por partes. Agora sim é interessante também pegar a calculadora e acompanhar esses cálculos aqui comigo. Ok? Por quê? Porque na hora que você for resolver sozinho, você tem um pouco mais de confiança. Pega lá o caderno, é bom registrar, porque tem que ser feito esse registro, o resultado que você obteve, anotar ali, saber anotar, ver e fazer por parte, ok? Então, olha só, a fórmula diz o seguinte, que o I dividido por 1 menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N me fornece o coeficiente de financiamento. Então, vamos lá. O I, que é a taxa, 0,03, sempre em forma unitária. 1 menos 1 mais o I elevado a N, eu já coloquei direto aqui. Ô, professor, de onde você tirou? Simples, está aqui, ó, né? 1,09273. Por quê? Porque é 3% em 3 meses, não é isso? Então, eu vou obter esse valor aqui. Tranquilo? O que eu fiz agora? Ó, bem por partes. Eu repeti o 0,03. Eu não posso fazer esse 1 menos esse 1, porque esse 1 está sendo dividido por quem? Pelo valor que nós encontramos lá do 1 mais I elevado a N, que é de 1,09273. Fiz essa divisão e obtive o quê? 0,915139. Pegue a calculadora, você vai ver que, né, ele deu um valor, né, bem quebrado, ele continua aparecendo outros dígitos. Só que aqui já tem 5, né? Após a vírgula tem 5 números, que é o que está na nossa tábua financeira lá. O que eu fiz? Eu anotei um a mais, eu peguei só os 6 números, os 6 dígitos depois da minha vírgula. Por quê? Porque daí eu padronizo. A hora que você for comparar com o colega, fica dando os valores bem exatamente iguais. Porque se o colega pega todos os números, ou ele só pega 4 números, pega 5 números,
vai dar uma diferencinha ali. Então, para vocês poderem estudar melhor, entender que, claro, professor, mas e aí, eu pego 5, pego 6, o dia que eu for utilizar isso aí? Vai depender da precisão que você vai, né, ter que obter lá, dependendo do que você está fazendo, ok? Então, no nosso caso aqui, eu fiz a divisão do 1 por esse valor de 1,09 aqui e obtive uma sequência bem maior que essa, só que eu peguei apenas o quê? Os 6 números após a vírgula. Feita essa divisão, registra, anotei lá no caderno, repeti o 0,03 porque eu não mexi com ele. Esse primeiro 1 aqui também eu não mexi, simplesmente repeti. Fiz a divisão, coloquei o resultado da divisão. Agora olha só, eu vou pegar o 0,03 e dividir por 1 ou por esse valor? Não, eu vou resolver essa parte de baixo aqui, essa subtração. 1 menos esse valor. De novo, pega na calculadora lá. O 1 menos esse valor, você vai obter 0,084861. Feito isso, agora eu tenho uma divisão simples. 0,03 dividido por 0,084861. Pega a calculadora aí, faz a divisão. Quanto que vamos obter? É para fazer, pessoal, né? Para poder ver que você está entendendo, que está dando certo, porque isso estimula e nos dá confiança para a hora que formos fazer os exercícios, ok? Olha só, coeficiente de financiamento, 0,353519. Esse valor é o valor do coeficiente de financiamento. Tranquilo? Voltando lá no exercício lá. O valor da prestação é dado pela multiplicação do valor financiado pelo coeficiente de financiamento. Assim, ó, o valor da minha prestação é eu pegar o valor financiado e multiplicar pelo coeficiente de financiamento. Eu não tinha o coeficiente de financiamento, mas ele me deu a taxa e o período, eu consegui calcular ele. E agora, ó, 2.000 é o meu valor financiado, simplesmente pegar o 2.000, que é o valor financiado, e multiplicar pelo valor do coeficiente de financiamento. Qual o valor da minha prestação? R$ 707,04. Então eu vou pegar R$2.000 hoje, para daqui 30 dias pagar 707,04, mais 30 dias 704 e por último, na minha última parcela, R$ 707,04. É assim que é feito o financiamento. Professor, não seria justo, né? Professor, mas a gente entendeu de juros compostos. Eu não poderia pegar esse 2.000, como às vezes as pessoas falam. Pega 2.000, capitaliza lá em 3%, né, ao mês, durante 3 meses, ó, calcular o montante em juros compostos. Faz dessa forma assim. E dividir em 3 parcelas. Olha só, calculo o meu montante, professor, né? Tira lá 1 mais 3% elevado a 3, onde você tira 1,09273, multiplica pelo 2.000, eu vou ter o meu montante. Eu tendo o meu montante, que é 2.185, eu divido ele em 3 parcelas. Só que a parcela aqui, ó, vai dar de R$ 728,48, sendo que nós calculamos no exercício, não deu uma parcela tão alta assim, deu 707. Então, não é justo você fazer isso. Por que não é justo? Vejamos. O valor de 2.000, parcelado em 3 vezes, a uma taxa de juros de 3% ao mês. Pessoal, não é justo porque nós estamos trabalhando com uma série de pagamento. É diferente você pegar emprestado hoje 2.000 e pagar somente de uma vez, né? Lá no final, lá, um montante. E claro, ele vai gerar juros sobre juros porque você não está dando capital nenhum. Mas aqui é uma série de pagamento, você está dando dinheiro para esse seu credor. Então não é justo você pagar em cima de um capital, né, que você já está dando, já está pagando. Como assim? Olha só, você pegou R$2.000 hoje. Vai pagar em 3 vezes. Daqui 30 dias você vai dar a sua primeira parcela. Então, passado um mês, não deveria apenas 2.000, e sim R$2.060. Faça aí. Quanto que eu devo hoje? 100%. Passado um mês, eu vou dever 3% a mais, porque a minha taxa de juros é de 3%. Então, 100% mais 3, eu vou dever 103% em cima desse capital que eu peguei emprestado, que é 2.000. Calcula aí para mim, 103% de 2.000, que é o que você vai ter, né? Daqui a um mês devendo. 103% é 1,03. 103 por 100, dividido por 100, você vai obter o quê? 1,03. Então, quando eu pegar qualquer valor e multiplicar por 1,03, eu estou aumentando 3% desse valor. Multiplica 2.000 vezes 1,03, você vai obter o quê? 2.060. Então, passado um mês,
você vai dever R$ 2.060. Isto é, o valor de R$ 2.000 acrescido de 3%. Só que passado um mês, você tem que fazer o quê? Pagar a sua primeira parcela. Tá aqui, ó, pagando a primeira prestação no valor de 707, vou ficar devendo quanto? Eu devia 2.060, paguei 707, fiquei devendo esse 1.352. Isso no primeiro mês. Mas vai passar mais um mês para eu poder pagar a segunda parcela. Passado um mês, eu vou continuar devendo apenas 1.352? Não, né? Em cima desse saldo devedor, aí que é o justo. Eu vou pagar os juros em cima apenas do que eu devo, não mais em cima do 2.060 lá. Poxa, eu já paguei 707. Os juros tem que ser em cima do meu saldo devedor. Paguei 707, então eu fiquei devendo isso aqui. Em cima disso, acrescenta aí 3%, multiplica por 1,03. Você vai ficar devendo quantos? 1.393,54. Que é o segundo mês que você já tem que estar pagando o quê? A sua segunda prestação. Paguei, fiquei devendo quantos? 686,50. Por quê? O valor atualizado, né, era de 1.352. Passado um mês, acrescido em 3%, fiquei devendo 1.393. Paguei os 707. No segundo mês, eu fiquei devendo ainda 686,50. Só que eu não vou quitar. Se fosse para quitar, eu pagaria ali, né? Mas eu tenho o quê? A terceira e a última prestação. Então vai se passar mais um mês, quer dizer, mais 3%, porque é 3% a cada mês. Mas é em cima de quem? Em cima disso? Em cima daquele valor? Não, em cima do que eu fiquei devendo, em cima do meu saldo devedor. Feito, passado mais um mês, terei de pagar sobre o saldo devedor o juros de 3%. Logo, ficarei devendo 707. Pagando a terceira e última prestação, né, ficarei devendo ainda 5 centavos. Professor, mas aí eu vou ficar devendo ainda. Não, né, é que nós trabalhamos com as aproximações. Aí que eu digo, dependendo da situação, se desse aqui uma diferença de 10, 20, 30 reais, é tudo bem. Né? São coisas que, claro que lá no banco, no sistema de uma loja e tudo mais, ele é feito dentro de um aplicativo, certo? Então, não vai estar tanta diferença, mas nós conseguimos entender, vamos dizer assim, a moral da história. Eu vou pagar juros apenas, na série de pagamento, apenas o quê? Sobre o meu saldo devedor, ok? Entendemos aí como que funciona? Não é justo eu calcular um montante e dividir por 3. Alguns agiotas ou pessoas, né, fazem dessa forma e não é justo, porque você tem que pagar os juros em cima de saldo devedor, não em cima de um total, sendo que você está antecipando os pagamentos a essa pessoa. Tranquilo? Conseguimos entender aí? Vamos então para o nosso próximo exemplo aqui. Suponha que lhe seja oferecido um bem que custa 4 prestações mensais de R$1.000. Qual o valor presente deste bem, supondo que a taxa de juros praticada no mercado é igual a 10% ao mês? Notem que aqui ele está querendo saber o quê? Ele quer saber o valor financiado. Porque o que ele me forneceu? Ele forneceu para mim o valor das prestações. Ele falou assim, ó, pago 4 prestações de R$1.000. Ele quer saber quanto que eu financiei, o quanto que valeria esse bem no dia de hoje, e sendo que a taxa de juros praticada é de 10% ao mês. Então, que valor que foi financiado? Vamos supor que eu já esteja pagando, mas eu quero saber que valor foi financiado para que gerasse essas parcelas de R$1.000. Novamente, eu tenho que tirar as informações do meu exercício, que são 4 meses, 0,10 ao mês, né, que é a minha taxa de 10%. Veja aqui, ó. Primeira coisa, eu vou precisar do meu coeficiente de financiamento, certo? Vou precisar dele. Então, vamos extrair aqui o meu coeficiente. N igual a 4, 10%, né, a minha taxa. Então, 10%, 4, vou obter o quê? 1,46410. A fórmula do financiamento, do coeficiente de financiamento está aqui. Substituir a taxa, que é 0,1 ou 0,10, como eu coloquei aqui. Da onde que eu tirei isso? 10%, 10 dividido por 100, 0,1, tá? 1 menos 1 sobre quem? 1,464, que é o meu 1 mais i elevado a n que eu tirei da tábua financeira. Faça essa divisão, igualzinho o outro, não vai mudar nada. Pega a calculadora, pega o número 1 e divide por 1,46410. Fez essa divisão?
o 0,10 você vai repetir, o 1 você vai repetir. No lugar dessa divisão aqui, como você já tem o resultado, você vai registrar lá o resultado. Lembrando, no caso, novamente aqui, ó, eu peguei 6 números após a vírgula. O que eu vou fazer agora? Repetir o 0,1, o 0,10, dividido por quem? Pelo 1 menos o valor que eu obtive aqui da divisão. Vai ter quantos? 0,316987. Faça a divisão agora, no final, 0,1 ou 0,10 aí no caso, né? Dividido por esse valor que você obteve. Vou obter um coeficiente de financiamento aqui de 0,315470. Tive o coeficiente de financiamento, porém, esse exercício ele não quer saber o valor da parcela. Ele me forneceu o valor da parcela, ele quer saber quantos que eu financiei, qual foi o valor financiado, ok? Então, voltando lá. Coeficiente de financiamento agora eu tenho. Se o valor da parcela é igual ao valor financiado vezes o coeficiente de financiamento, logo posso ver assim, ó, né? Se isso vezes isso é igual, né, aquilo lá, eu posso ver ao contrário também, não é isso? Estou fazendo isso aqui porque às vezes o aluno não lembra mais como é que faz essas continhas aí. Quem não lembra, está tendo dificuldade, dê uma olhada, né, com mais atenção que eu, né, nas manipulações aqui dos números, vamos dizer assim, nas expressões numéricas, o que eu posso fazer e o que eu não posso, tá? O que eu tenho que entender? Que o valor financiado é igual a parcela dividido pelo coeficiente de financiamento. Já que a parcela era dada pelo valor de financiamento vezes o coeficiente de financiamento, o valor do financiamento será igual a parcela dividido pelo coeficiente de financiamento, ok? Só isso, é um detalhezinho aqui, decore isso aqui se você não entendeu, mas o interessante seria você ir atrás e saber por que faz a divisão da parcela pelo coeficiente de financiamento, tranquilo? Logo, o valor financiado é do 1.000, né, que é o valor da parcela, dividido pelo coeficiente de financiamento. Faz a divisão aí, né? Não fica só acreditando no que está aqui na lousa. Faça a divisão, comprove, vê que realmente deu, né, o valor que está aqui na lousa, aí na tua calculadora. Então, qual que era a pergunta do exercício? Qual o valor financiado? Então, ele financiou R$ 3.169,87 para pagar em 4 prestações de R$ 1.000 a uma taxa de juros de, no caso aqui, 10% ao mês. Ok? Isso, então, é série de pagamento. Vamos ver aqui agora a parte de capitalização. Financiamento é aquela coisa, vou pegar emprestado, então vou pagar, né, uma série de pagamentos e tudo mais. Mas eu posso também fazer um pagamento como capitalização, quer dizer, eu não estou pagando uma dívida, eu estou guardando, eu estou capitalizando o meu dinheiro, né? Então você põe na seguinte situação aqui, você tem condição de guardar R$ 1.000 todo mês. Poxa, eu vou guardar R$ 1.000 todo mês, então vou me organizar para daqui um mês eu guardar R$ 1.000. Daqui um mês você guardou 1.000, daqui 2 meses você guardou mais 2.000, no terceiro mês você guardou mais 3.000, aí você vai lá apontar o que você tem. Poxa, se você guardou embaixo do teu colchão, se você simplesmente escondeu, claro que no final você tem apenas os 3.000. Você não capitalizou, você juntou apenas, né? Quando a gente fala aqui nessa capitalização é porque ela vai sofrer um aumento também de juros. Mas passado um mês você guardou 1.000. Quando você for depositar novamente a segunda parcela de 1.000, você vai olhar lá no banco, você não tem só o 1.000 que você tinha depositado, você tem esse 1.000 mais os juros, que vai somar com esse outro 1.000 que você está depositando. E assim por diante, né? Vai virando aquele bolo de neve, que é um bolo de neve bom, ok? Então, como que é feito o cálculo? Para eu saber lá no final, professor, então quanto que eu vou ter? Sabendo que, eu vou aplicar na poupança. A poupança, vamos supor que ela seja fixa lá, 0,7, vamos sonhar lá, 7% ao mês, né? E aí eu quero saber quanto que eu vou ter ao final, porque ele está capitalizando o que eu já estou colocando e todo mês eu estou colocando um pouco, ok? Para isso, eu vou precisar do quê? Do fator de acumulação de capital. Assim como nós tínhamos o coeficiente de financiamento, que era o CF lá, eu vou ter esse FAQ aqui. Vou precisar dele. Mas vamos ao exemplo aqui, ó. João decidiu comprar um título de capitalização no valor de R$ 750, no qual deveria depositar durante 6 meses, a partir do mês seguinte. Novamente, nós estamos trabalhando com o quê? Pós-antecipado. Ele comprou o título hoje, mas ele só vai pagar daqui a um mês, ok? Admitindo que o banco de quem João adquiriu o título
paga juros compostos de 4% ao mês, quanto ele teria ao final do 6º mês? Então, novamente, né, vem a dúvida aí que, poxa, vai ficar complicado. Não, nós vamos calcular o FAQ lá, que vai facilitar a nossa vida. Mas antes, o fluxo de caixa aqui novamente, que é o que eu falei, que vai estar lá na integrada, né, que é interessante vocês observarem. No caso aqui do João, ele comprou o título na data zero. Passado o mês, ele pagou 750, mais um mês 750. Lá no 6º mês, ele pagou 750 e já recolheu, vamos dizer assim, já recebeu todo esse montante que ele tinha aplicado lá. E aí a pergunta é, quanto que ele recebeu? Porque aqui, ó, em cima desse aqui, ele foi capitalizado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Esse aqui só foi capitalizado o quê? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, você vai ter que fazer todo esse cálculo. Um por um? Não. É por isso que nós vamos utilizar a nossa FAQ lá. Tá entendido? O meu fluxo de caixa aqui, na data zero, eu simplesmente adquiri, o João, no caso aqui, simplesmente adquiriu o título. Passado um mês, ele pagou, né? Quer dizer, desembolsou, porque para baixo é desembolso, vamos dizer assim. Desembolsou 750, desembolsou. Quando ele pagou a última, ele já recebe tudo de volta do que ele havia investido, aplicado. Ok? Então vamos lá. Capitalização, no caso aqui, pós-antecipada, como nós vimos lá, no momento da aquisição do título, né, ele não pagou, né, ele pagou após 30 dias, então por isso que é pós-antecipada. Ah, professor, e se fosse antecipado, se fosse no dia? Aí a fórmula vai ser outra. Mas como nós estamos trabalhando apenas com pós-antecipadas, vamos trabalhar com ela, até para não complicar um pouco mais aí a vida de vocês. No material também vai ter, não é tão difícil. Se você entender isso aqui, você vai pegar outra fórmula diferente, é um pouco diferente, mas você vai dar conta de resolver sim, ok? Gostaria muito, seria muito legal se todo mundo aí aprofundasse, né, matasse a curiosidade, fosse, desse uma olhada, e não só na aula aqui também, mas continuasse estudando isso para não esquecer, né? Então vamos lá, ó. Sendo a fórmula do fator de acumulação de capital, nosso FAQ, igual isso aqui, ó, 1 mais I elevado a N. 1 mais I elevado a N não é dificuldade para nós, é só olharmos na nossa tábua financeira lá e extrair esse valor. Pega lá o valor que você encontrar, subtrai 1 só, e faz o quê? E divide por quem? Pela minha taxa, ok? Vamos ver lá. Calculando o FAQ, no caso do João lá, é o quê? 4% ao mês durante 6 meses, né? Passado o 6º mês ele já vai receber o total que ele aplicou lá. Então, mas para isso eu tenho que saber o valor do FAQ. Vamos lá, ó. Taxa de 4% ao mês durante 6 meses, o I igual a 4, N igual a 6, 4%, 6. Já obtive aqui o meu 1 mais I elevado a N, que é o que tem na minha fórmula. Aí fica fácil. Aplicação de 6 parcelas no valor de R$ 750, a taxa de juros de 4% ao mês. Tiro as minhas informações. Essa renda, né, que é o que ele está guardando, né, vou chamar de renda, chamei de R lá, é de R$ 750. Ele está aplicando R$ 750 todo mês. Período 6 meses, a taxa 4% ao mês, 0,04 ao mês na sua forma unitária. Ele quer saber esse valor futuro. Quanto que ele capitalizou? Quanto que ele conseguiu juntar com os juros mais os valores que ele guardou? Porque ele guardou 750 por mês. 750 mais 750, em 2 meses deu 1.500. 1.500 mais 2 meses aqui, 1.500, dá 3.000. Com mais os 2 meses, mais 1.500, daria 4.500. Isso se ele somente guardasse embaixo do travesseiro lá, ou embaixo do colchão, sem capitalizar, sem render, sem ter um rendimento. Mas ele comprou um título lá no banco, né? Ele está guardando e está gerando esses 4% aí ao mês. Como que eu calculo esse valor futuro? Simples, pego o valor que ele está guardando, que é o valor da renda lá, que ele está guardando todo mês, e multiplico pelo FAQ. Como que eu calculo o FAQ? Está aqui, ó, a fórmula do FAQ, 1 mais I elevado a N menos 1. Já tem aqui, então, para 4%, N igual a 6 também. Da onde que tirou? Tirei daqui, ó, 4%, I igual a 6. Extraí, coloquei aqui, subtraí 1, deu 0,26532. Toma cuidado com isso aqui, tá? O aluno olha, se 1,265 tá menos 1,
Aí ele quer tirar desse 2, ele fala que vai dar 1,2653, né? Ele já fez automático, ele quer fazer de cabeça. Não é isso, hein? É o 1 inteiro que está sendo subtraído aqui, 1 menos 1 inteiro, sobra apenas o quê? O 0,26532, tá? Toma cuidado com isso. Feito isso, faz a divisão pela taxa desse valor que você encontrou aí. Dividiu pela taxa, você vai ter o FAQ, 6,633. Ah, esse é o valor que ele vai receber lá no futuro lá? Claro que não, esse é o valor simplesmente do FAQ, né? Desse fator de acumulação aí. Eu sei que para eu obter esse valor futuro, eu tenho que pegar o valor da renda e multiplicar por esse valor da FAQ que eu acabei de encontrar. Então, assim fica bom. O valor futuro é igual a 750, que é o que ele está capitalizando, que ele está guardando todo mês, multiplicado por esse fator de acumulação de capital aí, que nós acabamos de encontrar. Então, quanto que ele vai receber lá no final? R$ 4.974,75. Lembra que eu falei que se ele tivesse apenas guardado 750 por mês, ele teria apenas 4.500. Porém, houve uma certa correção. Para cada vez que ele aplicava um capital, havia um rendimento a partir da data desse pagamento que ele fazia, né? Então, ele conseguiu acumular aí, no caso, R$ 4.974,75, ok? Feito isso, pessoal, vamos sair para mais um intervalo e na volta nós vamos falar sobre análise de investimento. Vai ser um pouco mais cansativo, porque é trabalhoso, né? Não digo cansativo, é trabalhoso, mas se entendermos lá de desconto composto, eu acho que vai ficar bem fácil da gente entender essa parte de análise de investimento. Vamos sair agora para mais um intervalozinho aí e a gente já volta. Valeu?